Olá, está começando mais um programa Saúde da Coluna, o programa que traz informações, prevenções e qualidade de vida através de entrevistas com especialistas com a finalidade de que você tenha cada vez mais uma coluna bem saudável. E vamos entender hoje o papel da reumatologia na saúde e bem-estar da coluna e do seu corpo como um todo. Que a gente sempre tem a tendência a pensar que as doenças reumáticas são doenças de idosos e é natural conviver com dores crônicas. Não, isso é um tabu. O programa de hoje vai esclarecer muito bem isso para que você tenha qualidade de vida. E para falar desse assunto, recebemos ela, que também é apresentadora aqui na RS Play do programa Em Movimento, doutora Tamara Mucenic, profissional médica reumatologista, dedicadíssima a dar qualidade de vida a todos os pacientes com as doenças autoimunes e com dor crônica. Doutora Tamara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo. Espero poder compartilhar um pouco da minha história, do meu conhecimento para... Com toda certeza. E para o nosso público, seria importantíssimo que a senhora falasse como é que foi esse gatilho para fazer essa especialidade tão bela e tão, diria assim, com um grau grande de dificuldade a reumatologia, porque a reumatologia não envolve só a parte orgânica, a parte do nosso corpo, envolve muito da cabeça do paciente também. Qual foi o gatilho que foi que houve para que a senhora fizesse essa especialidade tão bela? O que me despertou, né? Na verdade, eu amo um desafio. Eu acho que a reumatologia é uma especialidade bem desafiante. E também foi uma questão, assim, que quando eu passei na especialidade, foi uma coisa interessante, na época da vida acadêmica, no 5º semestre da faculdade, a reumatologia, a gente só tinha 15 dias de estágio. Era dividido com a infectologia. As outras especialidades eram 30. E eu senti que faltava ali, né, conhecimento, então eu fiz um estágio de férias para aprender um pouco mais. E com isso, o ambiente da reumatologia do hospital onde eu estudei, né, o Hospital Escola da Federal aqui do Rio Grande do Sul, era um ambiente que era muito acolhedor, eu gostava, me senti bem ali com as pessoas e me motivou a querer saber cada vez mais. E me diga uma coisa, eu queria que a senhora me contasse um pouco da sua trajetória profissional, desde o final da faculdade até aqui o programa. Até aqui onde estamos. A minha trajetória, ela é longa, né? Eu me formei em 98 e aí fiz a residência, né? Clínica médica, reumatologia. Surgiu um concurso público no hospital que eu me formei, então 3 meses depois eu já era médica contratada do Hospital de Clínicas, no qual eu fiquei 7 anos ali trabalhando, vida acadêmica. E o meu consultório ficou espremido nisso, porque a minha carga horária era alta. E com o tempo, isso me fez tomar uma decisão, né? Então, eu cheguei a fazer o mestrado, depois eu desisti do doutorado, já tinha iniciado, e resolvi seguir a minha carreira no meu consultório privado. E foi uma longa trajetória nisso, eu também sempre trabalhei com pesquisa clínica, trabalho até hoje. E eu construí essa carreira, assim, com um consultório onde eu consigo ter calma, ter tempo e dedicação aos meus pacientes, né, com doenças autoimunes. Eu trabalho muito com terapia imunobiológica, que foi uma coisa que surgiu bem na época da minha residência. E hoje em dia o que eu faço? Eu trabalho com terapia imunobiológica em pacientes com doenças autoimunes, eu trabalho num consultório com atendimento com calma, dando uma visão ao paciente, né, de todos os pilares do estilo de vida que fazem diferença na vida desses pacientes. E, além disso, eu também, hoje em dia, sou mentora de médicos, eu mentoro médicos para ensinar, né, essa minha jornada, então, de satisfação profissional e pessoal. Perfeito. Eu gostaria que a senhora dissesse para o nosso público que está acompanhando o que é que faz, qual o papel primordial do médico reumatologista e quais as principais doenças que a senhora vê no dia a dia nas atividades de consultório. Perfeito. Então, o reumatologista, ele é um clínico do sistema músculo-esquelético, uma forma mais simples de resumir, né?
E eu gosto de dizer que nós somos muito detetive dos sintomas, porque as doenças reumáticas, muitas delas têm sinais e sintomas em órgãos que a gente nem imagina que possam ter. Então a gente acaba conectando pontos para chegar num diagnóstico. Muitas doenças dessas, como eu falei antes, as doenças autoimunes, elas são doenças raras, né? Elas somam, a gente não tem, assim como, por exemplo, diabetes, mede glicose, tem um ponto de corte que é diabetes ou não é. Então, na reumatologia não tem esse sim ou não, preto e branco, né? É tão simples. A gente tem que juntar muitos fatores laboratoriais, clínicos, de imagem, para poder fechar um diagnóstico. Então, tem doenças como artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, doença psoriásica, com acometimento das articulações, e tem todas as doenças também que envolvem coluna, tendões e ligamentos, uma série de órgãos até que ninguém pensa que é reumatismo, né? Mas, por exemplo, doenças pulmonares inflamatórias, inflamação dos vasos sanguíneos, que são as vasculites, tem mais de 100 doenças diferentes, né, no nosso É um mundo à parte. É. E você falou bem das doenças inflamatórias, reumáticas. Eu queria que você pudesse explicar para a gente como tentar diferenciar uma dor de origem inflamatória para uma dor de origem mecânica. Isso é muito importante, né? E a gente tem que diferenciar para poder direcionar a investigação. Então, basicamente, a dor inflamatória, ela tem uma característica que ela é pior quando a gente fica muito tempo parado, então o repouso prolongado piora, e o repouso mais prolongado que a gente tem é à noite quando está deitado na cama dormindo. Então a pessoa acorda com uma rigidez de movimento, uma dificuldade de se movimentar muito grande, e essa rigidez ela dura no mínimo 30 minutos, normalmente é 1 hora ou mais. Na dor mecânica até pode existir aquela rigidez inicial, né, de ficar muito tempo parada, mas ela em poucos minutos, aquela pessoa que levanta, dá uns passos, Quando já melhora. começa a mobilizar, alivia. Exatamente. E quais seriam os sintomas, os sinais de alerta para a gente ficar um tanto quanto preocupado e procurar o reumatologista? Então, principalmente seria a dor de origem inflamatória, então uma dor muito intensa que piora com repouso prolongado e que demora muito tempo para a gente conseguir. Eu sempre pergunto para o paciente, não digo a dor, mas o movimento, quando é que você sente que está voltando ao normal aquele movimento? Como nós estamos falando de coluna, né, vou focar mais, mas também tem artrites periféricas, então essa rigidez pode acontecer nas mãos, nos pés, mas quando se trata da coluna, é aquela pessoa que levanta com as costas travadas e não consegue sentar no vaso sanitário, se abaixar para botar o sapato, e lá 2 horas depois, às vezes até perto do meio-dia, que vai conseguir se movimentar. Então é um sinal importante de alerta para investigar isso. Essa rigidez prolongada. E esse diagnóstico é feito como? Então o diagnóstico é ter esse sintoma, né, com uma rigidez prolongada, lembrar que são doenças que acometem pessoas jovens, então reumatismo não é a doença de velho, né, como as pessoas às vezes têm esse preconceito sobre as doenças reumáticas. E às vezes a pessoa tem sintomas mais gerais, como assim, fadiga muito grande, às vezes até uma febrícula no final do dia, perda de apetite, porque é uma inflamação no corpo todo. Sim. Então aquele sinal de como se tivesse gripado, assim, aquele fadiga, aquele cansaço, mesmo tendo dormido, né, é um sinal bem importante. Então, mostra realmente que existe um processo inflamatório crônico sempre em atividade nesse tipo de paciente e que, eventualmente, ele vai agudizar, ele vai piorar. Exatamente. E daí a importância de um diagnóstico e um tratamento precoce. É muito importante e, infelizmente, né, as estatísticas mostram que existe um atraso muito grande nesse diagnóstico. Porque, né, o senhor sabe que atende muito mais doenças da coluna, né, diariamente, que a grande maioria dos problemas de coluna não são inflamatórios. Sim. Mas a gente não pode deixar passar os que são. Então, pensar pessoas jovens com uma dor com rigidez, ir atrás, né, e fazer exames de imagem específicos. Então, hoje em dia, nos últimos 20 e poucos anos, a gente tem a ressonância que nos mostra, né, sinais inflamatórios precoces, porque antes era no raio-x, quando já tinha dano crônico. Então, já era uma doença muito avançada. E qual a importância que a senhora daria para a atividade física, para esses pacientes com doenças inflamatórias? Aí, total, né? Eu sou suspeita, então o meu programa é em movimento, porque eu acredito no movimento, né? Nós, seres humanos, fomos feitos para se movimentar, não para ficarmos parados. E o mundo moderno nos deixou cada vez mais com tudo ao nosso alcance. Então, qualquer articulação e músculo que não se movimenta perde função, perde mobilidade, perde força. E essas pessoas têm muito medo de fazer movimento.
porque obviamente eles têm dor, eles têm Sim. medo que piorem. Então a gente tem que tirar esse medo dos pacientes, desmistificar e obviamente adaptar para cada fase, né? Um paciente que está com uma dor muito aguda não vai fazer um exercício muito intenso, não vai fazer nada de muito impacto, mas ele tem que ter esse acompanhamento, né, e perder o medo de se movimentar, que é o que mais vai ajudar ele a melhorar a dor. Eu costumo dizer que quando o homem de Neandertal saiu, desceu das árvores e se transformou no Homo sapiens, ele teve um ganho muito grande, mas também tem o ônus e o bônus. Isso. Então ele tem que se movimentar mais, tem que se mexer mais, porque senão vai ter cada vez mais um encurtamento muscular, limitações, dores, atrofias. Então sai uma bola de neve, uma coisa puxando a outra. Concordo plenamente com a senhora. É possível a gente, de alguma forma, prevenir essas doenças reumáticas? Isso é uma pergunta bem interessante. Até pouco tempo atrás a gente dizia que não, né? E a gente sabe que existe até um componente familiar, né? Uma herança Sim. genética que predispõe. Então a pessoa tem características genéticas que aumentam o risco, não quer dizer que vai ter. E a gente até orientava os pacientes, não vai atrás de exames, porque tu pode ter um exame alterado e não quer dizer que vai desenvolver. Mas hoje em dia a gente já sabe muitos fatores especialmente ligados a hábitos de vida que podem sim evitar, porque eles são gatilhos. Então a pessoa já tem uma predisposição, vem um gatilho externo para causar a doença. Então um deles muito forte é o cigarro. O cigarro é um Perfeito. gatilho importante, então evitar fumar para todo mundo, né? Mas para quem Sim. já tem uma história ali familiar genética mais ainda. O excesso de peso, então a gordura corporal, ela produz substâncias inflamatórias. Então, quanto mais gordura tu tem, mais inflamação tu vai ter. E tu tá dando um campo ali inflamatório para o teu corpo desenvolver uma doença. Né? Sono reparador, né? Que diminui aquele nível de cortisol, do estresse também. Então, tudo que tu puder fazer para evitar esses gatilhos de fora que vão te levar a surgir a doença, a gente tem que ter esse cuidado. Dentro da sua experiência clínica enorme, quais orientações você daria em relação à coluna para que a gente evitasse tanto problema de coluna? Pois então, a coluna, como né, a história do homem pré-histórico aqui, quando ele começou, ficou de pé, a gente já botou uma sobrecarga ali na nossa Sim. coluna, né? Porque um quadrúpede está bem melhor distribuído ali a pressão na coluna. Então a gente tem que manter as estruturas ao redor muito bem cuidadas e principalmente os músculos e ligamentos. Então, né, e tendões, preservar a mobilidade e preservar o movimento. E lembrando que a maioria das pessoas tem um estilo de vida sedentário, né, um trabalho que fica sentado, basicamente. E isso não é muito bom para a coluna, né, e aquelas mesas que tu vai fazendo rotação o tempo inteiro, né, então a gente tem que fazer compensações, levantar de tempos em tempos, fazer um alongamento, né, fazer uma mobilidade e principalmente um bom treinamento de reforço muscular. E lembrando que as pessoas geralmente vão na academia treinar o quê? Grandes músculos periféricos. Sim. E tem a nossa musculatura intrínseca, que é muito importante e que pouca gente valoriza. Então é muito importante que nós, como médicos especialistas dessa área, mostremos aos pacientes a importância dessa musculatura que é negligenciada muitas vezes. Eu costumo ver muito também nas atividades de consultório pessoas que fazem atividade física, musculação diariamente, mas só trabalham musculatura periférica. E a gente vai fazer um exame físico adequado no tronco do paciente. Na inspeção, você olhando o visual já vê uma musculatura paupérrima de coluna, atrofiada muitas vezes, encurtada. Então, é totalmente o oposto do que ele faz lá na academia dia a dia. E a gente tem que ter esse papel de reforçar o suporte na coluna, porque a coluna é o eixo, é o nosso eixo. Como você bem falou, assim, eu digo aos pacientes brincando, a nossa estrutura anatômica de coluna ainda foi feita para a gente ser quadrúpede. Exatamente. Então o fato de a gente ser bípede paga um preço muito alto. E se a gente, em cima disso, não cuida, a gente dificulta muito a nossa vida, né? Exatamente. De uma forma geral. Bem, a gente ouviu, eu cresci ouvindo que dores nas costas e doenças reumáticas são típicas de idosos. Isso acabou. Acabou. É óbvio que com o passar dos anos, naturalmente a gente perde musculatura. Sim. Né? Então,
E a gente aumenta, assim, as doenças degenerativas. Então, é muito comum ter mais idade e ter mais dores mecânicas. Mas as doenças reumáticas inflamatórias, elas são doenças, inclusive, é critério diagnóstico a dor ter iniciado antes dos 45 anos. Né? Nas espondiloartrites, esse grupo de doenças que dá inflamação na coluna. Então, acho que hoje em dia já existe uma conscientização maior da população, mas eu já cansei de escutar pessoas jovens chegando assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou assim, numa conversa informal, né? Sim. Ainda não cheguei na idade que preciso de Isso. ti. Eu costumo ver isso no consultório e eu digo sempre aos pacientes, de uma forma bem leve, dizendo que já se foi o tempo que as doenças da coluna eram típicas de idosos. Não. Existe uma questão multifatorial que está fazendo com que cada vez mais jovens tenham problemas na coluna. A questão genética é importante. A falta de atividade física é importante. O sono irregular ou a má qualidade do sono, como a gente diz, a higiene do sono adequada. Então, tudo contribui para que cada vez mais a gente veja jovens sofrendo com problema na coluna. E eu já gostaria de, pegando esse gancho, e de perguntar, pessoas que têm alterações autoimunes, doenças reumáticas, que têm dores há longos anos, tem tratamento? Com certeza que tem. Mas não tem pílula mágica. Sim. Né? Não existe a bala de prata. Não existe. Então as pessoas querem, como tudo na vida, imediatismo, né? Sim. O mundo está muito imediato, tudo está ao nosso alcance, né? Só que a cura da dor, a cura de todos esses anos onde tu perdeu musculatura, onde tu desaprendeu a sentar, andar, cuidar da tua coluna, a gente não vai recuperar numa consulta. Então tem que ter uma jornada de acompanhamento e de construção de novos hábitos e tentar compensar esse estilo de vida sedentário que a gente leva. Então, a pessoa acha que fazer 1 hora de exercício por dia resolve tudo. E depois passar 8, 9, 10 horas sentados. Não vai resolver. Tem que ter uma estratégia aí das 24 horas, tanto do sono quanto da vigília, então, né? o que eu costumo falar sempre aos pacientes, você que está nos assistindo, problemas simples, soluções simples. Problemas longos e complexos, soluções mais complexas. Tem tratamento, sim. A gente tem um arsenal terapêutico de procedimentos minimamente invasivos que não justificam você estar convivendo com dor. Mas isso é só o primeiro passo. O restante depende basicamente de você, ouvinte, que tem aquela dor crônica, tem que ter a consciência que tem que ter mudanças de hábitos de vida para o seu próprio bem. E aproveitando esse ensejo, doutora, quais são os mitos que mais existem em relação a dores na coluna, a dores ligadas à reumatologia? Então, um dos mitos foi que a gente falou de que a doença é pior com mais idade, então é um mito. Tem até crianças que têm essas doenças, né? Não é tão comum, mas existem. Um outro mito é que a gente não pode se movimentar, Sim. Né? Que aí piora, e na verdade é o contrário. Quanto mais imobilidade, quanto mais ficar parado, vai piorando. Pode ter um momento ali de dor muito aguda que a gente pode precisar, né? E aí entram também esses procedimentos que aliviam, que tem um alívio mais imediato da dor. O que aquelas pessoas imaginam? Que vão fazer um procedimento e vão resolver. Na verdade, o procedimento é para te dar uma janela para tu poder mudar esses hábitos sem o sofrimento daquela dor forte. Eu costumo dizer que o procedimento ou tratamento, ele vai te dar o norte. Exatamente. É o primeiro passo, mas dali para frente você tem que caminhar com suas pernas. Exatamente. Né? E eu digo muito que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é perfeito, ele é muito parecido com um avião. O avião dá problema quando ele fica parado em solo. Avião que vive no céu, que vive voando, que ele passa pouco tempo de solo, chega, sai os passageiros, entram outros e saem. Esse não dá problema. O que dá problema é que ele fica parado. É igual um carro. O carro foi feito para estar em movimento. Carro parado vai dar problema na suspensão, no amortecimento, no freio, na estabilidade, né? Então eu faço muito essa analogia com os nossos pacientes. E eu gostaria de agora, no final dessa nossa, não diria entrevista, esse nosso bate-papo, extremamente esclarecedor, eu queria que a senhora tecesse algumas considerações finais
a respeito das alterações reumáticas envolvendo a coluna, que sirva de alerta para o nosso telespectador e dizer, opa, eu tenho que procurar ajuda. Muito bom. Então, basicamente, as doenças que afetam de forma inflamatória a coluna são as doenças do grupo chamado espondiloartrite. É um nome meio esquisitinho, mas o que quer dizer? Espondilo é coluna e ite ou artrite é inflamação. Então, inflamação na coluna. A gente fala que é o nosso esqueleto axial, nosso eixo. Então, essa dor com padrão inflamatório, que tem dor pior de manhã, ou fica muito... Pessoas, por exemplo, que vão viajar de carro, ficam 2 horas sentadas, não aguentam, tem que ficar trocando, né, a perna de lugar, vão no cinema. São exemplos que eu dou para a pessoa tentar se lembrar, que o pessoal costuma se adaptar ao que ele está sentindo, né, nem se dá conta mais. São doenças que muito comumente estão associadas a outras manifestações. Então, por exemplo, a psoríase, que é aquela doença de pele, que dá placas descamativas. Às vezes a pessoa não tem, mas tem um familiar de primeiro ou até segundo grau que tem. Pode ser uma doença psoriásica dando artrite. Pessoa que tem diarreia ou uma doença inflamatória intestinal. Pessoa que tem inflamação no olho, que é a uveíte, então pode estar associada. Pode ter, além da coluna, dores periféricas também, punhos, cotovelos, joelhos, mãos, né? Lembrar disso. E esses fatores, como eu falei, rigidez, às vezes prostração, fadiga. É muito comum que a dor acorde a pessoa à noite, porque não aguenta a noite inteira deitado. Aí tem que levantar, se mexer um pouquinho, vai lá tomar uma água. Aí aquele movimento ajuda, ela segue o restante do sono. Então são sinais de alerta. Não deixar passar, procurar um bom reumatologista, porque infelizmente muitas dessas queixas são pouco valorizadas. Sim. E existe um atraso diagnóstico muito grande nessas doenças. Eu costumo dizer que o diagnóstico da doença, de qualquer doença autoimune ou reumática, via de regra, não é dado no primeiro contato, na primeira consulta. Então você tem que ter o primeiro contato, entender a dinâmica de vida daquele paciente, ver a evolução dos sinais e sintomas clínicos para ter um diagnóstico. Não é tão rápido, né? Perfeito. Então você, telespectador, tem aquela sua dor nas costas e também tem todos esses outros sinais e sintomas envolvendo os olhos, aparelho gastrointestinal, respiração, outras partes do corpo, músculo. Então tem que estar atento, porque a coluna pode ser mais um fator de uma doença reumática, de uma doença autoimune. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nós somos, o corpo é um só. A gente fatia coluna, pulmão, cérebro, rim por questão anatômica, mas a máquina é uma só. E a gente tem que cuidar da máquina como um todo. Doutora, perfeito. Excelente nossa conversa, nosso bate-papo. E eu gostaria que a senhora deixasse aqui para nosso telespectador contato do consultório, onde lhe encontrar, como lhe encontrar, e redes sociais, que eu tenho certeza que a senhora é uma pessoa que nasceu para a coisa, assim como a gente diz, para esclarecer, para o academicismo. E a rede social é extremamente importante para esclarecimento de fatos e para os nossos pacientes. Então, por favor, deixe aqui seus contatos para os nossos telespectadores que precisarem poderem ter esse porto seguro. Perfeito. Eu vou pedir depois para então colocarem ali no final da entrevista por escrito. Eu tenho Instagram, onde eu falo muitas coisas, eu tenho um canal do YouTube, tenho um programa aqui também chamado Em Movimento, né, que eu trago muitos convidados para conversar sobre isso. E deixarei também o telefone do consultório para quem quiser marcar uma consulta, uma avaliação. Né? Achei muito importante esse comentário, porque as pessoas querem um diagnóstico naquele momento. Sim. E às vezes realmente é uma jornada de acompanhamento, né? Conhecer a pessoa. Sim. Precisa de alguns encontros para que a gente consiga traçar uma estratégia aí de diagnóstico e tratamento. Então, eu deixarei aqui por escrito, né, os meus contatos embaixo e fico muito à disposição de quem precisar de ajuda. Doutora Tamara, muito obrigado. Que agradeço, muito obrigada. Qual é o erro cotidiano que mais prejudica a coluna? Na realidade são vários, mas eu vou citar 3 aqui que a gente comete no dia a dia. O uso excessivo de telefone celular, postura inadequada e muito tempo sentado. Então são 3 fatores que contribuem muito para perpetuar e ser o gatilho daquela famosa dor nas costas.
Todos os problemas na lombar precisam de cirurgia? Não. A grande maioria das alterações na lombar que levam a sintomas de dor não precisam de cirurgia. Depende muito do diagnóstico precoce, do tratamento precoce, e a cirurgia é a exceção, não é a regra. Então fica a dica: quanto mais cedo procurar o especialista e começar o tratamento, melhor para você, independentemente da questão de cirurgia ou não, mas melhora muito a qualidade de vida para você voltar às atividades o quanto antes. Qual o melhor modelo de travesseiro para usar? Bem, isso é uma pergunta bem frequente, não existe modelo ideal. A dica é, se você dorme de barriga para cima, ele tem que ter uma altura que preencha essa parte posterior do pescoço, geralmente baixo. Se você dorme de um lado ou do outro, a altura ideal dele é aquela que preenche essa distância entre o ombro e a cabeça. Então fica aí a dica. Um colchão ruim pode desencadear problemas na coluna? Pode sim. Não desencadear em si, mas ele pode ser o gatilho para que aquela dor de coluna chata e incômoda que perturba o teu sono apareça. A partir do momento que o colchão cria uma deformidade, ele vai perturbar muito o teu sono, porque mesmo que você durma de barriga para cima ou do lado, sua coluna vai estar com a curvatura alterada. E isso a médio e longo prazo pode causar problema e te levar a sentir aquelas dores, não só ao acordar, como durante todo o dia.